Oi pessoal, muito boa tarde, sejam bem-vindos aqui à loja Barra Doce. Sou César Yukio e vou estar com vocês aqui nessa tarde, véspera de feriado, já em clima natalino, que a gente vai preparar aqui hoje uns cookies de panetone que ficam incríveis e são deliciosos. Lembrando que a gente vai deixar essa live salva aqui e todos os ingredientes vão estar na descrição do vídeo para vocês. E a Barra Doce, ela está aberta, está esperando sua visita, que fica aqui em Moema, da Avenida dos Eucaliptos, bem pertinho da estação Eucaliptos do metrô. Tem muita coisa legal aqui na loja, tem toda a nossa linha completa de produtos, tem também muitas embalagens, utensílios e tudo para você então poder fazer aí uma festa, poder fazer um evento, ou então fazer aí na sua casa, vender e lucrar muito em cima também. Ou então você pode comprar pelo nosso site, que é barradoce.com.br, e a gente entrega aí para todo o Brasil. Bom, primeiro passo então para começar a fazer o cookie é fazer a massa do cookie, tá? Então aqui eu vou começar fazendo o método cremoso ou então cremage, né, que é o nome em francês. Então vou começar aqui dentro do bowl colocando a manteiga e os açúcares. Tá, então, ó, manteiga sem sal. É legal ela tá assim em ponto de pomada, né, que a gente chama. Ou seja, ela é temperatura ambiente bem molinha, mas sem estar derretida. Vou colocar também aqui açúcar mascavo e açúcar refinado. Tá, se quiser fazer só com o refinado, pode. Se quiser fazer só com o mascavo, também pode, tá? Eu gosto sempre de pegar e misturar os dois, porque então eu consigo, né, ter aí um sabor do mascavo, né, e também manter aí uma textura bacana por conta do refinado. Se também quiser trocar o açúcar, quiser usar açúcar cristal, orgânico, pode também, tá? Bom, então aqui vou começar então agora aqui a bater até ele virar um creme, tá? Por isso do nome método cremoso ou cremage. E aqui então já tá bom, tá? Ou seja, a gente pegou aqui, ó, e deixou então já aqui um creminho. Bom, quando chegar então aqui nesse ponto agora, eu vou acrescentar os líquidos, tá? Que no caso aqui é o ovo e também a essência de panetone, tá? Essência de panetone normalmente ela é muito usada para fazer, obviamente, panetone, mas também posso usar ela para fazer trufa, qualquer tipo de recheio também. E nada mais é, tá, do que um misto de essência de baunilha, laranja e limão. Então, se você não tiver a essência de panetone, você pode colocar aqui um pouquinho de baunilha, raspa de laranja e raspa de limão, que também fica delicioso. E agora então aqui é bater bem para incorporar tudo. Incorporou tudo, tá? Então ele já fica aqui, né, com um creminho. Nessa hora então agora eu vou colocar todos os secos, que no caso é farinha de trigo e também o bicarbonato de sódio. Tá. Uma coisa, gente, todo cookie ele sempre leva algum agente fermentador. Tá? No caso aqui eu optei por usar bicarbonato de sódio, porque ele vai dar a textura do cookie americano, que eles chamam de textura chewy. Ou seja, ele lembra um chicletinho, ele fica meio puxa-puxa dentro, que fica uma delícia. Se eu não quiser usar o bicarbonato, eu posso colocar fermento em pó. Então eu fico com uma textura cake, ou seja, aquele fermento em pó vai crescer, vai lembrar então mais um bolinho. Tá? São duas texturas que eu posso pegar e posso utilizar aqui.
Ou então, não colocar nenhum agente fermentador, tá? Então eu tenho uma textura crunchy, tá? Ou seja, eu tenho uma textura crocante, porque então não vai ter nada fermentador aqui no meio, né, que vai fazer a minha massa do cookie crescer, a não ser o ovo. Bom, aqui então, ó, vamos pegar, misturar bem. E aqui, quando ele estiver quase totalmente incorporado, tá? Estou fazendo aqui à mão, mas se for na batedeira pode fazer também, é que a massa vai ficar mais pesada, tá? Então eu prefiro fazer aqui à mão. Eu vou colocar então fruta cristalizada, tá? Pode colocar uva passa também, para quem quiser, né? Afinal de contas, dezembro agora todo mundo coloca muita passa em tudo. E também aqui as gotinhas do nosso chocolate, tá? Que é ele que vai dar aí todo um toque final para o nosso cookie. E aqui eu optei por usar o nosso chocolate 811, tá? Que é então um chocolate meio amargo, com 54,5% de cacau. Então ele é legal porque ele vai dar aquele sabor bem intenso de chocolate e não vai ficar tão amargo, então ele vai ter ainda um certo dulçor. Tá? Mas pode usar também aí qualquer outro chocolate que você quiser. Posso colocar o 823, que é o ao leite, né, para ele poder dar um toquezinho mais doce. Posso colocar chocolate Gold, né, que é um chocolate branco caramelizado, que então vai dar um toque de caramelo aqui para o cookie, que fica delicioso também. Ou então fazer um mix de chocolates, tá? Se você tirar a essência de panetone, colocar só a essência de baunilha, e não colocar fruta cristalizada e no lugar colocar mais gotas de chocolate, eu tenho aqui então um cookie tradicional de baunilha, tá? Então dá para pegar e fazer aí bastante cookie. Bom, e agora então é pegar e misturar mais um pouco aqui. Tá. Como eu tenho líquido, né, aqui, ou seja, eu tenho ovo, então é para misturar só até incorporar. Tá. Incorporei aqui, ó. Tá bom. Tá? Já para de mexer. Quanto mais tempo você ficar mexendo aqui essa massa, mais você pode ativar o glúten dela. E aí então o cookie ele fica borrachudo, ele não fica tão gostoso. Bom, com essa massa aqui pronta, eu tenho então duas opções agora. Ou eu modelo os meus cookies e levo eles para gelar, ou eu levo minha massa para gelar, depois que ela estiver então mais durinha, né, eu consigo pegar uma colher, porcionar os cookies, fazer uma bolinha com eles e levar para assar. O que eu acho mais fácil é a gente já porcionar agora, enquanto, né, minha massa está mais molinha aqui, levo para gelar e depois eu levo para assar. O cookie sempre tem que ir para o forno quando a massa estiver gelada ou até mesmo congelada, para então ele conseguir dar uma altura para o cookie e ele não ficar aquele cookie super esparramado e fininho. Então eu tenho aqui então uma assadeira, tá? É sempre legal pegar uma assadeira baixinha com, tá, um silicone, uma folhinha de teflon, para conseguir facilitar na hora de soltar os cookies. Então, ó, pegar aqui com uma colher de sorvete, tá? Que é a forma mais fácil que eu acho aqui para poder porcionar. E a gente vai então aqui, ó, modelando os cookies. Tá? Ele sempre tem que ficar, quando eu for modelar aqui os cookies, assim, com essa altura, tá? Ou seja, o centro dele tem que sempre ficar mais alto. E aqui eu fiz meia receita, tá? Uma receita inteira, que vai estar na descrição do vídeo para vocês, vão dar aí 12 cookies nesse tamanho maior. Tá? Esse tamanho maior aqui ele tem cerca de 75, 80 gramas. Então, dependendo aí, né, do tamanho que você for fazer o seu cookie, ele pode render mais também. Posso fazer mini cookies, cookies menorzinhos. E aí, em cima, antes de a gente levar ou para gelar ou para assar, né, eu já vou pegar então mais um pouquinho de fruta cristalizada, né, para a gente poder então jogar aqui por cima, porque é a parte que vai ficar toda decorada.
pegar esse aqui, caiu. Então mais umas frutas cristalizadas aqui por cima. E mais gota de chocolate. Afinal de contas, chocolate, ainda mais chocolate Callebaut, nunca é demais. A gente coloca aqui. Então, eu vou levar esses meus cookies já modelados, tá? Para eles, então, gelarem. Tá? Posso levar ele para o freezer, tá? Então, se eu deixar ele no freezer umas 1h30, 2 horas, ele já vai estar bom para pegar e poder assar. Ou então em geladeira, tá? E geladeira já é bacana deixar aí umas 4, 5 horinhas para ele ficar mais firminho. A gente deixa o cookie descansar por 2 motivos, tá? O primeiro, que é fazer com que a massa gelada, para conseguir, vou colocar mais chocolate. Vou colocar mais chocolate aqui, sobrou um pouquinho aqui, já vou colocar mais. Aí ninguém vai reclamar que está faltando chocolate. Tá? Então, 2 motivos. Primeiro, para então, quando o cookie ele vai gelado para o forno, ele consegue manter uma altura maior. Porque quando a manteiga começar a derreter, a minha farinha ela já vai estar começando a cozinhar o cookie. Se eu levar ele para assar assim em temperatura ambiente, a manteiga ela vai começar a derreter antes da farinha começar a cozinhar o cookie. Então, aquele cookie que espalha muito e não fica bacana. Tá, e segundo, porque a farinha ela vai absorvendo a umidade pouco a pouco aqui do ovo, então o cookie ele fica mais gostoso depois no final. Se for congelar, eu recomendo congelar dessa forma, ou seja, ele já porcionado, já decorado aqui, leva para congelar assim em aberto. Depois que congelou, ele vai estar durinho, consigo então juntar tudo, colocar dentro de um saco e voltar para o freezer. Tá, vou levar então aqui os cookies para gelar. Depois que gelou, a gente vai assar eles no forno 180 graus por mais ou menos 14 minutos. Se for um cookie pequeno, tá, um mini cookie ali de 30, 35 gramas, a temperatura não muda, só que então eu preciso diminuir o tempo de forno, tá? Vai aí para uns 10, 11 minutos no forno. Se eu quiser fazer um mega cookie, né, 150 gramas o cookie, a temperatura mantém a mesma, só que então vai demorar mais tempo para assar. Tá? Vai demorar aí até uns 20, 22 minutos para ele poder assar. Se for congelado, tá? Esse aí eu estou falando minha massa do cookie resfriada. Se for congelado, mantém a mesma temperatura, só o tempo que vai aumentar ali cerca de 2 a 3 minutos na cocção. Tá? Mas não tem problema nenhum. Essa minha massa do cookie crua, congelada, eu posso manter ela no freezer por até 90 dias, tá? Por até 3 meses. E depois que eu assei, ele vai ter aí mais 3 a 4 dias de durabilidade. Se eu fizer o cookie fresquinho, acabei de fazer, levei para gelar, assei, ele vai ter a mesma durabilidade, tá? 3 a 4 dias depois de assado. Não é que ele vai estragar depois desse tempo. Tá? O que acontece com o cookie é, depois desse tempo ele começa a ressecar e então ele perde a textura do cookie americano, que é o mais gostoso aqui dele. Em termos de preço de venda, isso varia muito, tá? Mas é uma receita que rende bastante, tá? Uma receita inteira rende 12 cookies grandões, tá? E a média que a gente vê aí do pessoal vendendo fica entre 8 a 12 reais a unidade. E tenho já aqui, ó, uns cookies já prontos, tá? Já frios aqui. Olha só, gente, que lindo que eles ficam. Então é legal a gente colocar essas gotinhas de chocolate e as frutas cristalizadas por fora, porque elas ficam então aqui aparentes, né? Dá pra saber que é um cookie de panetone. E dentro do cookie? Não, se eu pegar aqui, vamos abrir um, ó. Ó, ele mantém então aqui, ó. Tá, ele fica bem macio aqui por dentro, crocante por fora, macio aqui por dentro, tá? E as gotas de chocolate, mesmo não sendo forneáveis, né, e que eu usei aqui o próprio 811, é até melhor para o cookie, porque então ele vai soltar a gordura, né? E essa gordura então vai deixar o cookie ainda mais suculento, ainda mais gostoso.
E acabei de ver que eu sujei todo o cookie aqui, não tem problema. Tá bom? Pessoal, é isso. Espero que vocês tenham gostado aqui da nossa live e fiquem sempre ligados aqui na Barra Doce. Esse mês aqui ainda vai ter mais live, vai ter mais vídeo aí pra vocês. Um super beijo, fiquem com Deus, um ótimo feriado amanhã e a gente se encontra muito em breve. Beijo, tchau, tchau.